Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o que raios é o DevOps. Claro que já surgiram questões, se você clicou neste vídeo é porque já surgiram questões como o que é DevOps, o que raios é DevOps, para que serve, de onde é que surgiu. E neste vídeo eu vou claramente trazer conceitos e experiências próprias sobre o que é DevOps e explicar sem enrolação, não tão de forma simples, mas de forma a que você que está aí do outro lado possa perceber. E de- claramente a gente sabe que existe dentro daquilo que é tecnologia da informação, existem muitas funções, tal como administrador de sistemas, administrador de redes, eh, security engineer, cloud engineer, técnico de suporte e muitas outras áreas, programadores. Bem, mas o que realmente é DevOps? Eu vou explicar aqui rapidamente, sem enrolação, sem muita edição técnica, mas tentar passar de forma mais simples o que é DevOps. Eu tenho aqui uma imagem com ferramentas e um ciclo infinito. Esse ciclo é o famoso DevOps Lifecycle, ciclo de vida DevOps. Claramente, se tu perceberes isso, tu vais entender o porquê de estar a usar ferramentas, porquê de DevOps ser uma filosofia cultural e porquê de ser um conjunto de práticas que devem ser aplicadas dentro da empresa e tudo mais. Então, o que é o DevOps? Existem muitas definições aí pela internet, mas essa é a que melhor, para mim, descreve o que é DevOps. DevOps é um conjunto de práticas, ferramentas e filosofia cultural que automatiza e integra os processos entre as equipes de software development, se é a parte de dev, a equipe de dev que coda, builda e faz os testes. E isso aí também estamos a entrar em fóruns como Quality Assurance, time de QA, e IT Operations, que é a equipe de operações que faz o deploy, opera e monitora a aplicação de forma contínua. Daí o termo DevOps. Muito simples a definição, muito simples a definição, mas para melhor compreensão eu vou estar aqui a explicar rapidamente, sem enrolação e não roubar muito tempo daquilo que é o teu dia ou o teu processo diário. Bem, eu tenho aqui um exemplo prático de um problema que surgiu com a AWS há alguns meses, claro, em outubro de 2025. Esse é um problema de outage e a Amazon, como podemos ver aqui na notícia, a Amazon pediu desculpas para os clientes que foram impactados pelo grande outage da AWS. O que é outage? Outage é quando um serviço fica fora de ar ou deixa de funcionar por um determinado tempo. E aqui tem informações específicas como por que eles terem se explicado o que aconteceu, tal como o Snapchat, Reddit e muitos outros sites ficaram fora de ar. Mil e tal sites e serviços foram relatados como down. E eles detalharam por que isso tudo aconteceu e tudo mais. E isso aqui claramente faz parte daquilo que é DevOps, faz parte daquilo que é o DevOps, porque é essa facilidade de ter que automatizar, ter que recuperar de falhas, ter que saber de onde o problema surgiu e por que surgiu. Então, isso tudo é DevOps. Então, esse exemplo aqui que eu trouxe sobre a AWS Outage é muito, muito específico sobre o que o DevOps faz. Mas agora, antes de entendermos realmente o que é DevOps, eu vou explicar aqui rapidamente sobre como era o lançamento de software tradicional antes do próprio DevOps. DevOps surgiu há muito tempo, muito tempo, mas começou a ser aplicado de forma mais intensa nos anos 2011 e tudo mais. Mas surgiu há muito tempo. Mas para melhor compreensão do DevOps e quais problemas ou desafios o DevOps tenta solucionar, eu vou explicar aqui sobre o lançamento de software tradicional. Como era feito o lançamento de software tradicional? O lançamento de software tradicional era feito de forma muito simples e rápida, né? Não, muito simples, entre aspas, e rápida, entre aspas, porque é lá que eu vou mostrar quais eram os problemas que surgiram depois que os negócios começaram a perceber, que as empresas começaram a perceber, os negócios começaram a perceber e deram soluções e apresentaram e surgiu o DevOps. Bem, aquilo tudo começava sobre ter a ideia daquilo que é daquilo que será ou que seria o software.
a app que seria disponibilizada para o mercado. Depois de ter uma ideia bem sólida, era é codado até hoje. Faz-se o código é codado, né? Depois de ser codado, ele é buildado. Essa questão de build, questões de linguagem, isso varia de linguagem para linguagem, mas se for para Java, que é uma das linguagens com que eu trabalho diariamente para fazer dockerizar, migrar para microserviços e tudo mais, faz-se o build usando Maven, Gradle ou para aplicações monolitos, usa-se o Ant e tudo mais para esse tipo de fator. Mas é algo que você pode aprender e eu posso trazer aqui projetos referentes a esse tipo de coisa. Mas vamos continuar com a ideia. Lançamento de software tradicional era ter a ideia, o código, ter a ideia, o código e build. Depois surgiam questões como testes, fazer o teste da aplicação. Isso aí faz parte do time de QA. Então, aí existe, dentro desse fator, é a área de desenvolvimento, mas ainda assim existem equipes específicas que faziam esse serviço. Então, depois dessa questão, nós tínhamos e ainda temos para muitas empresas, não de todo, isso aqui não é uma verdade absoluta sobre todas as empresas estarem a utilizar DevOps, mas aí depois tinha que ser feito o deploy, operações, operar essa questão e depois estar a monitorar essa aplicação. Mas ainda assim surgiu, e dentro desses dois fatores aqui que eu acabei de explicar, sobre como é o lançamento de software tradicional, aqui temos a ideia, codar, buildar e testar. Isso aqui faz parte da equipe de desenvolvimento, a equipe dev. Então, a equipe dev cuida até hoje dessa questão. A equipe de desenvolvimento por completo cuida dessa questão e lá dentro, e aí podemos falar sobre a equipe de Project Management, sobre criar a ideia, planejar tudo mais, sobre a equipe que coda, a equipe de desenvolvimento, a equipe que builda também, que é a equipe de desenvolvimento, os software developers e tudo mais, a equipe de teste, que é time de QA, que faz o Quality Assurance, que faz os testes daquilo que é a aplicação em si, o deploy, operar e monitorar. Isso entramos no fórum da equipe de operações, equipe de operações, que é os famosos administradores de sistemas, NOC, SOC, Network Admin e muitas outras funções que complementam a questão de operações. Então, existiam dois grupos, até hoje ainda existem e DevOps está entre esses dois grupos. DevOps está entre esses dois grupos. Até hoje ainda existe, mas o DevOps está entre esses dois grupos. Então, o quê? Quais são os problemas que o DevOps em si tenta solucionar? Mas aqui realmente eu quero deixar já claro que DevOps não é uma área, entre aspas, para júnior. Então, tu tens que acarretar conhecimento de muitas, muitas outras coisas, porque tu vais automatizar, vais melhorar a entrega de software e a conexão entre quem desenvolve sobre quem opera. Então, tu vais ter que ter habilidades bem específicas ou conhecimentos básicos sobre certas áreas, como sysadmin, como network admin, como security, áreas bem, bem, bem específicas. Então, é sobre isso. Mas agora, continuando, quais são os desafios que o DevOps tenta solucionar referente a esse tipo de questão? Claro, isso funcionava. Faz-se Funcionava. Idealiza-se, coda, build, testa e depois fazia-se a entrega para a equipe de operações. Depois o desenvolvedor criava uma explicação onde documentava aquilo que é todo esse processo de codar, testar e buildar em si e entregava para a equipe de operações. A equipe de operações faz o deploy, opera e monitora e reporta à equipe de desenvolvimento sobre qualquer alterações que aconteceriam na questão da aplicação. Quais são os problemas que surgiram no decorrer dessa questão? Bem, os problemas que surgiram eram a equipe de desenvolvimento está sempre a desenvolver, está sempre a trocar questão do código, está sempre a alterar.
informações, está sempre a mudar o layout, está sempre a mudar o rodapé, o menu da aplicação, todas as alterações que o cliente em si precisa para manter a aplicação atualizada e bonita. Então, estão sempre a fazer alterações. A equipe de dev está sempre a fazer alterações. E a equipe de operações tenta ao máximo não fazer alterações para que a aplicação não dê problema, não caia, não falhe. Então, o problema que surgiu, um dos maiores problemas que surgiu é a falta de comunicação. A falta de comunicação intensa. Por quê? Porque aqui, de um lado, a equipe de dev quer fazer alterações constantes e entregar o software atualizado com atualizações na equipe de operações, e de um lado, a equipe de operações não quer fazer tantas alterações e deixar a aplicação rodar do jeito que está. Porque quanto mais alterações fizer-se, mais problemas podem surgir dentro daquilo que é o software em funcionamento e a entrega por cliente. E com esse tipo de problema sobre falta de comunicação, surgiam a lentidão dos processos, porque as coisas ficavam mais lentas, mesmo que a equipe de desenvolvimento fizesse atualizações frequentes, mudar os códigos e tudo mais. A equipe de operações não queria alterar tantas coisas com frequência. Então, tais problemas com a falta de comunicação, lentidão dos processos, que são as que realmente eu sinto que são a lentidão dos processos e a falta de automação dos processos, são as que realmente eu sinto que deve se tocar e muito. Surgiram ou surgiu esse conjunto de práticas, ferramentas e filosofia cultural que é o DevOps, sobre melhorar a comunicação entre a equipe de desenvolvimento e a equipe de operações. Já vês como é que a ideia mais ou menos se complementa. Melhorar a comunicação entre a equipe de desenvolvimento e a equipe de operações e automatizar os processos para a entrega mais rápida de software, para que não exista esse delay entre o code build e teste e depois passar para o deploy, operar e monitorar e melhorar a comunicação. Daí que existe o DevOps Life Cycle. DevOps Life Cycle é isso: planear, codar, buildar, testar, release, deploy, operate, monitor. Esse todo o processo por completo é DevOps. Se você entender isso, tu entendeste tudo. Tu entendeste tudo. Agora eu vou te explicar rapidamente como é esse todo o processo de conectar DevOps e operações. No outro vídeo eu vou passar ferramentas que um DevOps deve utilizar, deve aprender para, ou que você que quer entrar na área deve aprender e entender para se tornar um DevOps bom, que o mercado olhe, entenda, não, eu quero trabalhar com esse cara, quero trabalhar com ele. E hoje apenas eu vou explicar esse todo o processo. Acabei de explicar como era o lançamento de software tradicional e por que se aplica o DevOps, por que DevOps é isso tudo de conjunto de operações, conjunto de práticas, ferramentas e filosofia cultural. Já se entendeu que, já entendemos porquê desse conjunto de práticas. Agora eu vou explicar aqui rapidamente sobre as ferramentas e todo o life cycle. Então, tudo surge na questão de planejar. Planejar aí estamos a falar de project managers, project management, gestores de projetos. Aí eles usam softwares como Jira, em pequenos negócios podem usar Trello e tudo mais, podem utilizar o Teams para comunicação constante e coisas do gênero. Depois vem os desenvolvedores têm que codar, porque o Project Manager já estruturou todo aquele processo e os desenvolvedores têm que codar. Então, se os desenvolvedores têm que codar, eles usam SVCs para controle de versões como Git, plataformas como GitHub, Bitbucket, GitLab, usam o Jira para acompanhar aquilo que foi planejado, usam VS Code, linguagem de programação e tudo mais. Depois surge o build. Por exemplo, se você utilizou Java, depois usar o Gradle para fazer o build da aplicação, aquilo aí sobre .war, .jar e tudo mais. São questões que eu posso trazer aqui num projeto bem completo um projeto bem completo de DevOps, daquilo que é desenvolver e dockerizar e todo esse processo podemos entender sobre deploy da infraestrutura como código. Teste, pode-se utilizar o JUnit para fazer o teste daquilo que são questões de software e tudo mais. Release realmente é o que eu sinto que conecta muito aquilo que é o processo de dev e operações. Aquilo que faz o DevOps ser o boom.
por fazer o DevOps ser o bom, release é algo que é muito, muito, muito top. Então, release faz parte daquilo que é CI/CD, integração contínua e deploy contínuo, né? Essa da questão de ter que integrar a questão de dev com operações e fazer o deploy contínuo de todas as alterações que são feitas por parte da equipe de desenvolvimento. Toda questão de layout, menu, rodapé e tudo mais vão ser deployados de forma contínua e a integração é constante. Aqui temos ferramentas como GitHub Actions, GitLab CI e coisas do gênero que também eu já disse posso trazer num projeto completo. Deploy. Deploy é a questão de utilizar a infraestrutura como código, como Terraform para fazer a implementação, deploy da infraestrutura e tudo mais, ter a infraestrutura pronta para receber a aplicação. Então, esse todo o processo, deploy, operate, nós podemos ter ali Docker, aplicações dockerizadas que estão dentro daquilo que é Kubernetes e tudo mais. Essas são palavras que talvez não façam sentido agora, parecem muito técnicas, mas eu estou realmente a tentar passar para você como é que é o processo, porque tu já entendeste como é que é o lançamento de software tradicional e o porquê disso, do DevOps surgir, por conta da falta de comunicação e a lentidão de processos, tem que automatizar, tem que entregar de forma constante, de forma rápida o software e para potenciais alterações reverter esse processo. Então aí tem que se operar. Monitorar, temos o Prometheus, Grafana, Loki, Grafana Tempo, stacks como essa para manter o monitoramento e outras como Zabbix e por ali fora. Então tem que fazer o monitoramento constante para apresentar soluções e alterações ou métricas para a equipe, para os negócios e tudo mais. Então, e depois tudo volta no plano, né? O Project Manager vai entender se o que se planificou está a ser cumprido e é o processo. É um ciclo constante sobre planejar até o monitoramento e sempre seguir por esse caminho e manter o software ou os negócios a funcionar sem falhas ou com falhas, mas sem muito tempo fora de ar, sem grandes lentidões nos processos. Então, DevOps é isso, manter aquilo que é o código feito, ou as atualizações que são feitas pela equipe de desenvolvimento, e as operações, quem mete na nuvem, quem coloca em on-premise, servidores privados e tudo mais, essa conexão, e não existir esse delay nos processos, nem a falta de comunicação, nem o medo de quem atualiza constantemente, que é o desenvolvedor, e nem o medo a equipe de operações fazer tantas alterações naquilo que é o código. Então, já falei muito sobre esse todo processo, já falei muito sobre práticas, citei ferramentas que eu depois vou estar a trazer aqui. Eu agora quero explicar rapidamente DevOps para além de práticas e ferramentas, filosofia cultural. Existe um acrônimo chamado COMS. COMS, que é Culture, Automation, Lean, Measurement e Sharing. Culture. DevOps é muito mais sobre pessoas e processos, sobre a melhoria da comunicação e a automação dos processos. É muito mais sobre isso. Então, tu tens que focar muito sobre a cultura. Para além de práticas e ferramentas, tu tens que entender a filosofia cultural. Então, DevOps é muito mais sobre isso. É sobre automações. Não é sobre... É sobre aumentar a velocidade com a frequência, aumentar a frequência do deploy e a frequência de operações e melhorar a comunicação entre os dois times. DevOps é isso. DevOps é isso. Lean. Existem princípios Lean, se tu das uma pesquisada na internet, tu vais encontrar. E princípios Lean são aplicados em DevOps para essa toda questão. Estou sempre a frisar sobre a falta de comunicação que existia e a lentidão de processos. Os princípios Lean ajudam e muito nesse tipo de quesito. Tem measurement. Measurement é sobre métricas, medir sobre questões de negócios, medir sobre o desenvolvimento que está a ser aplicado, em que pé a empresa está, em que pé o negócio está, em que pé o software está. Então é mais sobre isso. Measurement é sobre isso, medir todas essas questões. Sharing é sobre compartilhamento. DevOps se compartilha. Colaboração. Fazer o que as alterações que estás a fazer, conhecimentos que estão a ser aprendidos, devem ser partilhados. Por isso que eu estou aqui. Foque muito nesse sharing. Por isso que eu estou aqui. DevOps é sobre isso. É sobre partilhar o que tu aprendes sem medo.
Então, eu passei aqui um vídeo, já falei muito tempo, acho que por ali uns 20 minutos de vídeo. Falei muito, espero que eu tenha ajudado e muito a entender o que é DevOps, talvez com ideias bem não tão explícitas assim, mas tentei sem enrolação, de forma simples, para que qualquer pessoa que esteja a entrar na área, esteja a tentar entender o que é DevOps, consiga entender e consiga aplicar tal conjunto de práticas, ferramentas e filosofia cultural. Então é sobre isso, é sobre isso. Volto a frisar, eu sou Matheus Sebastião, sou DevOps Engineer e estou aqui para tentar sempre passar o que eu sei e aprender convosco da melhor maneira possível e nos tornarmos pessoas melhores todo santo